pessoal, boa tarde. Esse é mais um webinar aqui do GFAM, na verdade, o primeiro de 2025. Eu queria agradecer a todos pela presença. Lembrando que o Call for Papers para o encontro do GFAM está aberto até o dia 31, então participem. A gente também aceita artigos ou resumos estendidos para sessões de pôster. Então, não deixem de participar e avisem aos colegas. Então, hoje é o nosso primeiro webinar. A gente recebe aqui o Renan De Pieri. Oi, Renan, tudo bem? Tudo bem, Lorena? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Obrigada aí por ter aceito participar aqui do nosso webinar. Bem, o Renan foi meu colega, né, contemporâneo do doutorado. Então, ele também é doutor em economia pela Escola de Economia de São Paulo, aqui é a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é hoje professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da FGV e AESP. Pesquisa na área de microeconomia aplicada, com artigos na área de educação, microdesenvolvimento, mercado de trabalho e economia política. Hoje ele vai apresentar o artigo Does Increasing Cash Transfer Benefits Affect Female Labor Supply? Então, queria agradecer o Renan novamente e passar a palavra ao nosso convidado, o primeiro convidado aí de 2025. Bom, boa tarde a todos, ou qualquer bom dia, boa noite para quem está assistindo em outro horário. Quero agradecer o convite da Lorena e da equipe do GFAM. Segunda vez que eu falo aqui com vocês. Da outra vez eu apresentei um trabalho que já estava finalizado, né? Analisando o mercado político para mulheres. E aí, quando a Lorena me fez a provocação para falar aqui hoje, eu resolvi trazer dessa vez um work in progress aqui, que eu estou elaborando, inclusive, junto com ela. Então, os comentários de vocês são muito bem-vindos, tá? Porque vai ajudar bastante a gente a direcionar o artigo e a discussão. São possibilidades infinitas para investigar aqui os rumos, né? Só checando antes, Lorena, quanto tempo tem? Olha, em geral, 40, 50 minutos, mas assim, se você Fechou. abrir para perguntas durante, pode aumentar o tempo, né? Porque às vezes as pessoas preferem perguntar durante a apresentação, se você não se incomodar, Não me incomoda, fica à vontade para perguntar, para me interromper, tá? tá bom. Bom, então esse artigo, a ideia dele é discutir um assunto, enfim, super debatido. Acho que talvez seja a literatura mais investigada aqui no Brasil, são os impactos do Bolsa Família, né? Quase tem muita evidência de impacto nutricional, de impacto em educação, enfim, numa série de questões. Inclusive, eu já publiquei um artigo investigando o impacto do Bolsa Família sobre labor supply. Então, o que a gente contribui aqui, né, com esse paper são duas questões, né, mas principalmente focando no aumento do benefício, né? Então, acho que essa é a diferença. Quer dizer, a gente sabe basicamente todos os efeitos do Bolsa Família, mas, quer dizer, quando você aumenta o valor transferido, né, que tipo de consequências isso pode ter sobre o mercado de trabalho e sobre outros temas. Então, são duas motivações principais, uma motivação que eu vou colocar em termos da literatura, onde o paper se encaixa, e a outra em termos de discussão de policy aqui no Brasil. Tá? Em termos de literatura, a questão é, quando você transfere valores ou valores mais altos para as famílias, como é que isso impacta a decisão de trabalhar, né? A gente vai focar aqui especificamente na oferta de trabalho feminina, tem uma série de razões para isso, enfim, em geral você não acha, a literatura tem pouquíssimo efeito sobre mão de obra masculina, os homens em geral são, eu costumo brincar, né, para usar o jargão aqui de latte, são always takers ou never takers, no que diz respeito ao trabalho, né? Eles não são compliers em relação a essas mudanças de incentivos. Mas, enfim, a gente pode falar mais um pouco disso para frente. Então, a gente vai focar nas mulheres que aí sim respondem um pouco mais, seja em termos pactos positivos ou negativos da oferta de trabalho. Mas dentro da literatura, você tem uma longa literatura antiga, teórica, que vai mostrar que você aumentar a renda de não trabalho, né, a renda de outras fontes, que não afeta a compensação por trabalhar das famílias, isso pode gerar um efeito renda negativo. Quer dizer, as pessoas
precisam trabalhar menos horas, ou a probabilidade de ofertar trabalho é menor, né, dado que ela já tem ali uma renda garantida ou algo do tipo. Esse assunto tem bastante apelo popular. Quando eu comecei a comentar sobre os primeiros resultados desse artigo com pessoas em geral, do público em geral, muita gente tem teses, né, sobre isso, é uma questão que pega muito no debate público, mas os efeitos são menores do que parecem, em princípio, tá? Vou chegar nesse ponto. Enfim, o que a gente tem de evidência? A gente tem bastante evidência para países desenvolvidos que você pode ter de fato, algum efeito, aumentando renda fora do trabalho. E tem evidência de loteria, de, retornos de investimento e até de transferências mesmo. E para países em desenvolvimento não tem muita evidência de impacto, tá? Então tem esse paper do Banerjee, que ele vai pegar microdados de 7 países em desenvolvimento, todos casos de experimentos aleatorizados, e aí ele vai achar que não tem nenhuma evidência sistemática de que transferências acabam afetando oferta de trabalho. Mas assim, poderia ter algum efeito local, né? Principalmente porque se a transferência for condicional, né, a um limite de renda, né, como é o caso aqui do Brasil, isso poderia gerar um incentivo para as pessoas reduzir a oferta de trabalho, uma vez que a transferência poderia ser vista como uma espécie de imposto, né, sobre o trabalho. Quer dizer, se eu trabalhar, eu vou fazer mais dinheiro, eu deixo de ser elegível para o programa. Então, eu reduzo minha oferta de trabalho para conseguir me encaixar ali no critério de elegibilidade. Nesse sentido, eu tenho um paper aqui com o professor Sérgio Firpo e outros colegas, em que a gente mostra que aparentemente tem o que a gente chama na literatura de RDD de manipulação do critério de elegibilidade, né? Isso olhando lá para trás, a PNAD 2006. De fato, quem está muito próximo do cutoff ali de renda, o critério de pobreza, acaba reduzindo um pouco as horas, ou acabava na época, né? Reduzindo um pouco as horas para participar do programa, se tornar elegível. Eu tentei rodar isso de novo para dados mais atuais, eu não achei nenhum efeito, mas isso por enquanto não está no trabalho. Então, enfim, tem toda essa literatura mostrando efeitos negativos possíveis, de efeito renda, né, das transferências. Por outro lado, né, também tem essa literatura que vai dizer que a transferência pode gerar o efeito oposto, no sentido de relaxar restrições de renda que as pessoas podem ter. Né? Então, você imagina que quando você transfere um valor para a pessoa de baixa renda, ela consegue ter acesso a equipamentos, produtos que podem possibilitar ela trabalhar por conta própria ou algo do tipo e ofertar trabalho. Né? A gente está falando de uma população que tem dificuldade de ter acesso a crédito, portanto, isso poderia relaxar esse tipo de restrição. Tem esse artigo, o senhor Kim PP, super recente, do Gabriel Mariante, que vai analisar o impacto do aumento do valor de elegibilidade do Bolsa Família em 2014, especificamente do benefício básico, que é aquele relacionado ao critério de extrema pobreza. E quando você aumenta o valor, né, máximo para estar no critério de extrema pobreza, você traz um monte de gente a mais para a amostra, né, para grupo de beneficiários, e isso gerou, né, segundo os achados do Gabriel, esse efeito renda não, esse impacto positivo sobre a oferta de trabalho feminina. Então aumenta, o labor supply chega a aumentar 7,6% no acumulado de 2 anos, depois da mudança, e ele acha também evidência que esse efeito é mais forte em regiões que recebem mais recursos educacionais. Né? Ele vai lá explorar as regras do Fundo de Participação dos Municípios para mostrar que, olha, se você transferir mais dinheiro para essa mulher que né, está perto ali do critério de extrema pobreza, e ela tiver acesso à educação para os filhos, né, ela vai ter espaço ali para conseguir ofertar mais ofertas de trabalho. Tá? E aí eu tirei uma figura que não está muito boa de ler do paper dele, mas o modelo teórico que ele deriva. Eu tirei essa figura do paper teórico dele que ele vai mostrar que o efeito da transferência, né, sobre a oferta de trabalho, ela depende do tamanho da transferência, né? Então você tem lá um valor pequeno de transferência que não é o suficiente para relaxar as restrições, né? Então, quer dizer, a pessoa não consegue ofertar mais trabalho, mas ela tem mais renda. Então, isso geraria um efeito
um efeito renda que dominaria, no sentido de reduzir a oferta de trabalho. No outro, tem um intervalo intermediário de transferência, que já é o suficiente para relaxar a restrição que a pessoa tem financeira, e aí esse intervalo você estaria estimulando o aumento da oferta de trabalho. E para valores maiores de transferência, aí maior fica aqui aberto o que que é, você teria o efeito renda voltando a dominar no sentido das pessoas, olha, agora já tem um valor substancial aqui, o mínimo necessário para eu tocar minha vida, então eu vou ofertar menos trabalho. O nosso ponto do nosso paper é que provavelmente a gente vai achar efeitos de redução da oferta de trabalho feminina, então possivelmente a gente está analisando um caso mais à direita aqui do gráfico, né? O que faz sentido, quer dizer, se você pega os incrementos de benefício que teve na época, em 2014, ou até muito recentemente, eles eram todos relativamente pequenos, né? Então, a motivação desse paper é que você teve um aumento substancial das transferências em 2022, e aí sim, né, talvez pela primeira vez você consiga ver esse efeito renda dominando aqui no Brasil. A segunda motivação, aí mais voltada à policy, é o que eu acabei de escrever. Em 2022, a gente tinha um programa de transferência de renda, na época chamado Auxílio Brasil. Eu vou mostrar a timeline aqui dos programas. Que aumentou o benefício de R$ 400 por mês, mínimo, né? Mas, na verdade, o benefício médio, vou mostrar que é basicamente homogêneo aqui, para R$ 600, tá? Os R$ 400 começaram a valer a partir do início de 22, a lei que promulga o Auxílio Brasil é do final de 21. Então, o primeiro trimestre de 22 a gente começa a ver os R$ 400 sendo pagos. E no terceiro trimestre de 22, você tem esse aumento, né, para R$ 600, e aí, a partir de agosto, todo mundo começa a receber R$ 600. Então, é um aumento bastante expressivo, né? Então, essa seria uma das nossas contribuições, que é averiguar se um aumento tão grande assim do valor dos benefícios, aí sim poderia ter mais impacto esse que a gente não achava tanto antes. Bom, em termos de dados sobre o programa, que é interessante, o que que a gente tem? Em 2022, a gente teve um aumento de 47,8% do número de benefícios pagos, então, um incremento substancial de famílias, a gente sai ali dos 14 milhões de famílias sendo pagas, e até o final de 22, a gente passa dos 20 milhões. Então, é um aumento bastante expressivo. E a gente também aumentou o ticket médio pago, né? Então, se aumenta o número de pessoas beneficiadas e o ticket médio pago, você tem uma explosão de gastos com transferência de renda em 22 e 23. Né? Então, enquanto lá até 21 você está gastando uma média de 4. Isso aqui é valor de dezembro, tá? É 4 bilhões de reais em dezembro, no mês, né? Como a variável é estoque, então pode imaginar que não varia tanto assim sazonalmente. Passa dos 8 em 22, então você dobra o custo do programa, e aí em 23, o programa continua expandindo, você tem que chega aí a 14 milhões. Tá? Então, é um aumento bastante expressivo, de 36% em 22, de 21 para 22, e de 65% de 22 para 23. Então, um dos atributos que a transferência de renda no Brasil tinha, que era ser um programa relativamente barato, custando 0,5% do PIB, já não é tão verdade quanto era antes. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente investigar agora, né, nessa nova dinâmica, os impactos do programa, para analisar o custo-efetividade dele mesmo. Né? Quer dizer, é um programa que chega em muito mais gente e custa mais caro. Bom, o que a gente contribui no paper especificamente? Então, a gente quer investigar qual que é o impacto desse aumento do valor de 400 para R$ 600 sobre a oferta de trabalho feminina. A gente vai usar um arcabouço de FINDIF dinâmico. Eu vou mostrar aqui a nossa estratégia empírica e as nossas restrições que a gente vai ter. Mas, em termos gerais, a gente chega que o resultado é uma redução de 3,6 pontos percentuais na margem extensiva, desculpa, que é na probabilidade da mulher estar ocupada, e na margem intensiva dá uma média de uma hora por semana de redução. Tá? Então, tem redução tanto na extensiva quanto na intensiva. Eu cheguei a discutir um pouco com algumas pessoas se esse valor 3,6 ele era grande ou não. Tá? Aí depende muito do que você espera, né? No paper da Sophie Levy, eu espero estar pronunciando corretamente, e do Naércio,
eles chegam no resultado parecido, é um pouco menor que o nosso, mas chegam no resultado parecido para o Auxílio Brasil, desculpa, para o Auxílio Emergencial, lá em 2020, e eles dizem que é um resultado bem pequeno, tá? Então eu vou ficar com o Naerso de que o efeito é pequeno, tá? E obviamente o efeito é pequeno se você compara aí com a... Se escuta no debate público, né? De que, olha, as pessoas pararam de trabalhar porque estão recebendo transferência. Não, é um impacto de 3,6%. Ele é relevante, né? De ser estudado, mas ele não é, não explica tudo. Então ele bate, acho que o ponto estimado, inclusive, é próximo do que o Naércio e a Sophie estimam para o auxílio emergencial, em 2020. A diferença é que o efeito que a gente encontra ele parece ser mais persistente, quer dizer, ele dura mais tempo ao longo dos trimestres. É, e justiça seja feita. Um pouco disso é porque, no caso do auxílio emergencial, o benefício começou a ser pago em maio de 2020, e ele inicialmente eram 3 meses, ele foi prorrogado, mas acho que 3 meses. E aí teve mais uma prorrogação com metade do valor. Eu não lembro exatamente da evolução, mas enfim, o ponto é, ninguém sabia quanto ele ia durar. Então, obviamente, se a pessoa, mesmo que ela tenha um acréscimo de renda substancial, como foi na época, né? Benefícios eram entre R$ 600 e chegava a R$ 1.200 por domicílio. Mesmo com benefício substancial, se a pessoa não sabe quanto tempo vai durar, ela não vai sair do trabalho dela, né? Então, faz sentido. Aqui, como você tem essa ideia de durabilidade maior do programa, a gente achar efeitos mais persistentes. E também eu acho que, em relação a essa discussão sobre o PP do Gabriel Amarante, que acha esse aumento de oferta de trabalho, a questão do relaxamento dessa restrição, né, para trabalhar, acho que a gente também dialoga no sentido de que a gente está analisando um valor de transferência maior. Então, quer dizer, já está naquela parte do gráfico que perspassa ali o ponto em que você tem as pessoas ofertando mais trabalho porque relaxaram as restrições. Não, talvez a gente esteja transferindo o dinheiro suficiente para já gerar algum conforto para ter alguma redução de oferta de trabalho, principalmente alguns casos que a gente vai evidenciar, que são casos de mães, né? Principalmente mães solteiras. A gente tem algumas evidências aqui que uma das razões para sair da força de trabalho ou reduzir número de horas está associado a cuidados com os filhos. Bom, eu não vou ficar muito tempo falando do Bolsa Família, né? Enfim, acho que tem uma tonelada de evidências sobre o programa. A gente, de novo, esse trabalho é um work in progress, então a gente vai colocar mais coisa da literatura, muito ainda, mas você tem muita evidência, muito estudo sobre o impacto do programa, sobre uma série de aspectos, como também sobre oferta de trabalho. É, e é um programa que ele teve uma estabilidade grande, né? Desde a sua criação em 2004 até ali as vésperas da pandemia, né? Então ele é uma unificação de vários programas que existiam no final dos anos 90. E aí, em 2020, a gente tem o auxílio emergencial, que dura até ali, o começo de 21, né? E aí, em 21, no final de 21, né? No finalzinho, a gente tem o programa sendo substituído pelo Auxílio Brasil, que durou até oficialmente, se não me engano, até março de 23, quando ele volta a ser chamado de Bolsa Família. Olhando a lei, né, de cada programa, tanto do Auxílio Brasil quanto do novo Bolsa Família, não tem ali muita diferença, tá? O que talvez vai ter diferença, e a gente vai tentar incorporar isso no paper com o tempo, no monitoramento das condicionalidades, né? Houve um período de suspensão do monitoramento das condicionalidades entre a pandemia até meados do segundo semestre de 2022, tá? Então, coincide com um período que você teve um incremento bastante grande de pessoas no programa. Tem também a questão do cadastro único ter ficado desatualizado bastante tempo, tá? Então, assim, isso não diz respeito às regras do programa, de cada programa. Então, a gente vai chamar de transferência de renda aqui, mas eu vou chamar de Bolsa Família como sinônimo de Auxílio Brasil em termos de condicionalidades de regras, porque o desenho é parecido. O que muda? Tá? Principais diferenças são, primeiro, o benefício mínimo, né? Então ele era no começo de. Tá errado aqui. Desculpa. Aqui é 21, é 22. Então, é R$ 400 aqui no período do ano de 2022 até meados do terceiro trimestre,
e se torna R$ 600 depois. O critério de renda também vai mudar. Essa é uma coisa que a gente vai explorar como teste de robustez. Para participar do programa, você pode ter no máximo de R$ 210 reais per capita por família, tá? E, enfim, você tem uma regra de emancipação que vai mudar para o novo Bolsa Família, tá? Esse é um ponto relevante. E talvez explique um pouco desse crescimento do número de beneficiários, uma parte dele, né? Quer dizer, a gente está incorporando bastante gente no programa, o programa ficou mais atrativo, que está pagando mais, e a gente tem uma regra de emancipação que a pessoa pode ficar bastante tempo no programa, né? Até 2 anos depois que ela ultrapassou o critério de renda, mesmo que com um pagamento reduzido. Bom, a gente muda, né? O Bolsa Família em 23, ele continua com o benefício de R$ 600, tá? Então não teve nenhuma grande alteração aqui. O que mudou mesmo foi, mais relevante para o nosso paper, é que houve um aumento do critério de elegibilidade, a linha de pobreza, que foi para R$ 218, tá? Então, uma das robustezes que a gente vai fazer é discutir se a gente está medindo o aumento do valor do benefício ou da mudança do critério de elegibilidade. Depois eu mostro os resultados. Os dados são da PNAD contínua. Esse é, acho que o maior desafio do paper é a identificação. A gente não tem painel, tá, com identificação do benefício do Bolsa Família. O que tem de informação, se a pessoa é beneficiada e o valor que ela recebeu, está no suplemento da PNAD contínua. É a primeira e a quinta visita de cada ano que a gente vai usar. Eu consigo identificar para um trimestre específico, né, dos 5 que o domicílio fica na amostra, se o domicílio recebe Bolsa Família ou não. Embora tenha painel rotativo na PNAD contínua, eu não sei todos os trimestres se aquele mesmo domicílio está recebendo e o quanto ele está recebendo. Eu sei em um deles se ele está recebendo ou não e se estiver recebendo o quanto ele recebeu. Tá? Então, no fundo, os principais resultados que a gente vai mostrar é com um diff-in-diff com base em dados de cross-section repetidos. Bom, a gente tem a definição do tratamento no nível do domicílio, né? Mas a gente consegue identificar quem recebe. Então, uma das coisas que a gente vai testar é se, para subamostras em que a mulher recebe, né, tem diferença. E os resultados são muito parecidos por uma razão óbvia. A gente tem 89%, segundo a PNAD, né, 89% das transferências são recebidas por mulheres. Tá? Então, isso gera uma mudança de poder de barganha dentro do domicílio, que aí, se alguém quiser discutir, eu deixo para a Lorena, que é craque nisso. O programa é relevante, né? Então, só no nosso período pré-tratamento aqui, né? Que é o primeiro semestre de 2022, mas só no segundo trimestre de 2022, a gente tem quase 17% dos domicílios recebendo o Auxílio Brasil. Tá? Isso vai aumentar para mais de 20% ao longo do ano. Tá? Então, a gente tem. É relevante, já era relevante e torna-se um programa que atinge uma fatia grande dos brasileiros. E aí, das mulheres que recebem o benefício, 57% são chefes de domicílio, tá? Naquela medida reportada pela PNAD contínua. Bom, alguns fatos sobre o programa que interessam para a gente. Primeiro, vou aqui o título do gráfico. Isso aqui é o percentual da renda familiar que vem do Bolsa Família para quem é beneficiário, obviamente. Tá? Então, uma coisa que chama atenção é que o Bolsa Família, ele não só, o Bolsa Família, os programas de transferência de renda, não só tiveram um aumento do ticket médio transferido, relevante, mas também eles passaram a ser mais relevantes dentro da renda familiar. Tá? Então, se a gente pega lá 2016 era por volta de 25% da renda da família beneficiária, e hoje passa dos 45%. Então, o aumento foi bastante. O primeiro choque que foi durante a pandemia, né, que teve um aumento expressivo do valor, mas mesmo depois continuou aumentando bastante. E a gente não achou evidência que o programa o aumento do valor pago tenha diminuído a renda do trabalho. Tá? Por hora. Eu vou chegar no ponto aí. O valor médio pago, isso aqui em reais de 2024, também aumentou bastante ao longo do tempo. Então, até 2019, o ticket médio estava ali perto dos R$ 300. Tá? Você tem um aumento muito grande na pandemia, em 2020. Em 21 cai, volta para o Bolsa Família.
E aí em 22 está ali um pouco abaixo dos R$ 600, porque no ano tem uma parte, no período do ano as pessoas recebem 400, outro recebe 600, ali a média fica ali um pouco abaixo dos 600. E aí chega até passar dos 600 aí, o valor médio recebido em 2023. Tá? Então o valor médio também aumentou bastante. Bom, o que interessa a gente vai focar nossa análise nos anos de 2022 e 2023, tá? Então, o Auxílio Brasil começa a pagar R$ 400 em 2022, pelo menos o que a gente identifica, o primeiro trimestre que ele é mais relevante é o primeiro trimestre de 2022. Então, o primeiro semestre de 22 está todo mundo recebendo 400. Isso aqui é a distribuição dos benefícios por domicílio, em termos nominais. Então, tá, mais de 80% dos domicílios recebem R$ 400, tá? Aí, no terceiro trimestre de 22, é quando começam a pagar os 600. Como começa a pagar em agosto, você vai ter gente que foi entrevistada em julho, que reportou R$ 400, e gente que foi entrevistada depois, né, agosto, setembro, que reportou 600. Tá? Então, aqui você já tem um início de tratamento, né, no sentido de todo mundo ter uma parte dos domicílios recebido aumento, mas nem todos. Aí passa a receber os R$ 600 de vez é, no último trimestre de 22. Tá? Que aí praticamente todo mundo está recebendo R$ 600. Vira o ano com ainda o Auxílio Brasil, mas tem uma medida provisória em janeiro que prolonga o benefício. Isso é uma coisa importante. Quando passou para R$ 600, no contexto talvez eleitoral, não sei, em agosto de 22, os R$ 600 ia até dezembro, tá? Em princípio. Então, isso pode ser que tenha afetado a decisão de oferta de trabalho nesse período. É em 23 que ele se torna. Ele é prolongado por medida provisória, e aí em março, se não me engano, ele se torna permanente. Tá? E aí no segundo semestre de 23, você tem. Né, ainda é bastante relevante, mas tem outros valores que são pagos também, muito porque você começa a ter outras condicionalidades que são incorporadas no programa. Tá? Mas assim, o efeito é limpo dos R$ 600, né, no último trimestre de 22 e no primeiro semestre de 23, eu diria. Tá? Aí o último semestre de 23 ainda predomina os R$ 600, mas já tem gente ganhando mais que isso. Bom, como é que é a identificação? A gente não tem um painel balanceado, a gente tem cross-sections repetidas, né? O tratamento é receber Bolsa Família, então um se recebeu, zero se não recebeu. O período pré-tratamento vai do primeiro e o segundo trimestres de 22, tá? Quando as pessoas recebiam R$ 400, quem recebia. E o pós-tratamento é a partir do terceiro trimestre de 22 até o final de 23. Tá? Então pega aí metade de 22 e o ano de 23 inteiro. E a gente vai usar um. Desculpa. A gente vai usar um DIF dinâmico, né? Um estudo de eventos. E aí a gente vai tentar identificar trimestralmente, porque os dados são trimestrais, trimestralmente a evolução do impacto ao longo do tempo. Então, a nossa variável dependente principal é a participação no mercado de trabalho de mulheres. E aí, o nosso parâmetro de interesse é o coeficiente da interação entre o status de beneficiário e a dummy de período. Isso Renan, analisando. Pode falar. deixa eu só perguntar uma coisa. Então, vocês analisam a amostra por trimestre, né? São as Isso, famílias por trimestre. isso. Tá. E aí pega todas as entrevistas. Ou assim, Pega, é, pega tudo que está no suplemento. tá tudo. Tá. Não, Uhum, beleza. tá bom? Eu faço um recorte de idade para pegar adultos, mas é basicamente só. Então tá todo mundo, todas as mulheres entre 18 e 65 anos da amostra. E a gente omite um período baseline, que é o primeiro trimestre de 22, tá? Então, eu tenho ainda, como eu tenho 2 trimestres pré-tratamento, eu vou ter um trimestre ainda para testar tendências paralelas aqui. Bom, eu vou discutir rapidamente as hipóteses do modelo, todo mundo conhece, mas contextualizando para o nosso problema, tá? Passei o final de semana lendo o guia do DIF que o pessoal lançou, para ver se estava tudo atualizado aqui. A primeira hipótese é de não antecipação, então os beneficiários não poderiam ter mudado a oferta de trabalho antes Desculpa, do. desculpa, só uma coisinha aqui que eu estou pensando, assim, Pode falar. não é painel, né? Não é um Você- painel. não é painel. A amostra é todo mundo do trimestre. E eu tenho um problema, eu tenho uma hipótese aqui que é o efeito composição, que é um problema que
para ter o efeito garantido, né, o impacto garantido, eu teria que a composição da amostra não poderia ter mudado. Se eu tenho um painel, isso não é um problema, né? Eu sigo os É, dívidas ao longo do tempo, se for painel balanceado, né? Eu não é, tenho problema de composição. Aqui eu posso ter. Então é, eu vou fazer alguns testes para ver se a incorporação de novos beneficiários mudou o perfil da amostra no sentido de com variáveis relacionadas ao status de tratamento. tá. Então, não antecipação significa que o beneficiário não podia ter mudado a oferta de trabalho dele antes de receber os R$ 600, tá? Eu fui investigar quando o Bolsonaro anunciou isso, e ele anunciou poucos dias, acho que 8 dias, antes do segundo trimestre acabar, tá? Então, dois pontos. Primeiro, não deu tempo de influenciar o período de tratamento, né? Faltando 8 dias para o trimestre acabar. E segundo, para as pessoas deixarem de trabalhar antes de receber o benefício, e elas não saber quando elas receberiam o aumento, elas teriam que ter poupança, né? Que aí a maioria aqui não consegue ter essa poupança para conseguir chegar lá trabalhando menos, tá? Então acho que a gente está bem confortável com essa hipótese. A hipótese mais importante de FINDIF é tendências paralelas, tá? Que basicamente, na ausência do aumento do benefício, pessoas que recebem o Bolsa Família e pessoas que, ou caso Auxílio Brasil, transferência de renda, e pessoas que não recebem teriam que ter a mesma evolução no tempo em relação à oferta de trabalho, tá? Que é uma hipótese muito forte aqui. Eu vou mostrar o gráfico da tendências paralelas. Gráfico da tendência paralela, não. O gráfico da oferta de trabalho não condicional, né? Então, eu ploto a probabilidade de trabalhar por trimestre para grupo de controle, né? Pessoas que não são beneficiárias, e grupo de tratamento. Obviamente, a distância entre elas é bem grande, né? Pessoas que são beneficiárias têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, uma série de razões. E assim, visualmente, eu sou péssimo com essas questões visuais. Visualmente, eu não consigo ver aqui, nos 2 períodos pré-tratamento que eu tenho, né, exatamente uma tendência paralela. Eu até calculei aqui na mão a participação da força de trabalho para o grupo tratado caiu 0,3 pontos percentuais, é quase estabilidade aqui, porque está falando de um dado amostral, né? Então, se botar aqui um intervalo de confiança, certamente é zero a mudança. E o grupo de controle subiu 0,9 pontos percentuais. Tá? Então, tendências paralelas para o modelo sem variáveis de controle, enfim, visualmente eu não consegui concluir isso. Parece que não tem tendências paralelas. Então, eu fui buscar na literatura como a gente poderia testar tendências paralelas condicionais, né? Condicionar um vetor de observáveis. Tá? Já vou explicar quais são as variáveis de controle, mas aí fazendo um teste, como é que esse teste do Riveros e Gavilanes? A gente roda basicamente o diff-in-diff com estudo de eventos, só que em vez de ter uma variável, uma interação por trimestre, eu tenho uma pré-tratamento e uma pós-tratamento. E aí a gente acha para a interação pré-tratamento zero, efeito, né? E acha o efeito, que é o efeito do resultado do modelo já, né? Para o pós-tratamento. Tá? Então, condicional às variáveis de controle, né, a gente não tem evidência, né, que o período de pré-tratamento tenha um impacto no período de tratamento. Quer dizer, isso é uma evidência de que condicional em X a gente consegue garantir tendências paralelas. É uma evidência, porque a gente não testa, né? A gente está testando pré-tendências, né? Mas é uma maneira de averiguar isso. Segundo essa literatura do Riveros e Gavilanes, isso seria mais confiável do que plotar um gráfico dos resíduos da regressão da probabilidade de ser tratado em relação ao vetor de covariáveis, que é o que uma parte da literatura faz, tá? Então, é um teste mais formal para mostrar isso. Então, a gente está, enfim, segundo isso, confiante nos resultados. De novo, eu li lá o guia do Renan? Diffie. Oi, Oi, posso tirar uma dúvida? claro, por favor. Não, só para entender, então, o tratamento que você está considerando é agosto de 22, certo? É. Aí só assim, um parênteses rápido, porque no novo desenho, né, em Uhum, 23, eu não sei se isso afetaria a sua estratégia ou não, uhum, mas o novo desenho, ele tem uma diferença que ele tenta ficar um pouco mais per capita. Então, famílias mais numerosas, famílias que têm criança na primeira infância, vão receber um aumento no valor médio do benefício, tanto per capita quanto o valor total, assim, só para falar que tem essa diferença
não só tem a questão dos 600, mas você, depois de nivelar por 600, você acrescenta o benefício de primeira infância. Isso faz Ah, diferença de um desenho para o outro. uhum. E aí eu só queria entender também por que que você não usou as 5 entrevistas das famílias para tentar fazer um painel? Por que que você foi para esse cross-section trimestral, se você poderia tentar fazer um painel ali de um ano, mais ou menos, para entender a variação nesse período? Perfeito, Joana. Ótimos comentários. Em relação ao seu primeiro comentário, você tem toda a razão, e é por isso que eu plotei aqui a distribuição dos benefícios pagos por período. Isso vai aparecer mais no segundo semestre de 23, tá? Que tá aqui, tem famílias ganhando mais conforme o número de filhos. No primeiro semestre, ainda não tá impactando muito, tá? Então, assim, com certeza, como eu fiz, a gente vai mostrar o resultado trimestre a trimestre, para os últimos 2 trimestres de 23, a gente tem que tomar esse cuidado de que aí o valor pago aumentou uma parte das famílias, tá? Mas a gente consegue separar isso. Mais para frente eu quero isolar só quem recebeu 600 ou recebeu valores maiores para ver se tem algum impacto a mais, né, desse aumento. Mas para o primeiro semestre de 23 ainda a maioria recebeu 600, tá? Então que é o período que a gente está mais preocupado aqui. Segundo comentário seu, eu fiz o painel, eu vou mostrar aqui. Mas eu tenho um dilema, tá? Eu fiquei semanas pensando nesse dilema. O que valia mais a pena? Aqui, com a amostra empilhada, eu não tenho, né, o mesmo indivíduo ao longo do tempo, então, problema, não tem efeito fixo. No painel, eu não teria, além de ser um painel não balanceado, né, que o atrito é relevante aqui, mas eu não tenho o status do benefício ao longo dos trimestres. Então, quer dizer, eu só sei, por exemplo, a pessoa foi entrevistada em março de 22 e ela vai ficar até março de 23 na base. Quer dizer, eu só sei em março de 22 se ela recebeu o benefício ou não e quanto ela recebeu. Se ela entrou no programa depois, eu não vou ficar sabendo. E isso é um problema porque a gente teve uma incorporação grande, né? Aumentou 47,8% o número de beneficiários em 2022. Então, é bem possível que eu esteja chamando alguém no grupo de controle, mas ele foi tratado depois, né? Então é um dilema. Eu faço também aqui como robustez e eu chego num resultado parecido, um pouco menor, mas parecido, tá? Que eu acho que reforça um pouco o resultado. E o seu grupo de controle, você tentou fazer também algum pareamento para ficar um pouco mais parecido com o grupo de tratamento ou restringir algum recorte por renda? Eu fiquei um pouco na dúvida se o grupo de controle inclui simplesmente todo mundo que é não beneficiário. E inclui todo mundo que não beneficiaram, a gente controla por um vetor de covariadas, mas sem pareamento. Mas eu acho que é um bom passo de robustez. Vou anotar aqui, inclusive. Tem toda a razão. Aí, ao adicionar covariadas, você tem mais duas hipóteses do modelo, né? Que é que a gente chama de strong overlap, que é uma hipótese de suporte comum. É uma hipótese, né? Mas eu tentei plotar a distribuição do propensity score para tratados e controles pré-tratamento e tem overlap, tá? Para a maior parte do grupo. Mas a gente precisa investigar um pouco mais isso, tá? Mas como hipótese. E a hipótese que eu vou mais discutir, que é de efeito composição, tá? Que basicamente a hipótese, quando você não tem painel, né? É de que a distribuição conjunta de covariadas e do status de tratamento é invariante ao longo do tempo, tá? Então é uma hipótese de estacionariedade. Enfim, o ponto é, se teve uma mudança de composição da amostra depois, né, do tratamento, né, depois que começou a ser pago os R$ 600, essa mudança no perfil dos beneficiários, os beneficiários que foram adicionados, né, eles não podem diferir em características que afetem o status de tratamento, né? E aí acho que vale a pena discutir se a gente consegue ou não resolver esse problema, mas a gente tem pelo menos duas estratégias para tentar testar isso de alguma forma. Bom, as covariadas que a gente incluiu foi a dummy de área rural ou não, que a pessoa vive, a idade, a escolaridade, anos de estudo, né? A cor da pele e dummies regionais, de localização da pessoa. O desafio de escolher um vetor de covariadas é que parte de variáveis que você poderia botar no grupo de controle podem ser afetadas pelo programa, né? Então, assim, a gente quer
controlar por coisas que são invariáveis ao longo do tempo, invariantes, né? E que não são afetados pelo aumento do benefício, né? Como eu vou mostrar aqui, por exemplo, o número de pessoas no domicílio foi afetado pelo benefício. Então, em tese, já não seria uma boa variável de controle para a gente ter no modelo. Tá? Então, a dificuldade é um pouco separar, né, o que pode ser uma característica que não muda por conta do programa e outra característica que muda. Né? Eu até cheguei a pensar em colocar dando de estado, por exemplo, mas eu imaginei que as pessoas podem migrar, por exemplo, né? E tem evidências que as pessoas eventualmente migram. Curiosamente, essa semana saiu um trabalho, o resultado de um trabalho que mostra que o Bolsa Família faz as pessoas migrarem menos em situações de eventos climáticos extremos, que joga a favor do nosso modelo. Resultados. Então, o que a gente tem? Só para destacar aqui, a gente omite o primeiro trimestre de 22, então o primeiro coeficiente estimado é sempre o período pré-tratamento, tá? Que é o segundo trimestre de 22. O segundo coeficiente estimado, ele já é aquele período de transição, porque tem gente que recebeu R$ 400, tem gente que recebeu R$ 600. Passa a ser pós-tratamento a partir do último trimestre de 22. E aí pega o último trimestre de 22, tem os 2 primeiros trimestres de 23. Então, esses 3 trimestres está todo mundo recebendo R$ 600 dos beneficiários. E aí, nos últimos 2 trimestres, já tem esse efeito de composição que a Joana destacou aqui, de gente recebendo um pouco mais. Tá? Bom, em termos gerais, o que a gente observa para o conjunto de mulheres adultas, né, é que você tem uma redução na participação, na probabilidade de estar na força de trabalho, em média dá 3 pontos percentuais de queda, né? Parece que vai aumentando um pouco com o tempo, né? Sai aqui dos 2 alguma coisa e vai para 4. Eu não testei para ver se estatisticamente não é diferente, dá para ver aqui no gráfico, mas o ponto estimado aumenta, tá? E como eu disse no começo lá na discussão lá do Naerso, é um efeito talvez pequeno, não sei. A gente recorta para a subamostra de mulheres que recebem o benefício, tá? Então, tratado que mulher que recebe benefício, controle mulher que não recebe benefício nenhum. E aí a gente vê que os resultados são bem parecidos, o ponto estimado aumenta um pouquinho, tá? Mas é basicamente uma amostra parecida. Na margem intensiva, né, a gente vai ver que tem um efeito que começa a aparecer no segundo trimestre de 22, de 23. Então, é um efeito pequeno, você tem uma variabilidade grande aqui, mas está ali em torno de 1 hora de redução em média. Tá? Mas tem ali até o primeiro trimestre de 23, você tem estatisticamente são valores iguais a 0. Tá? Então, tem alguma evidência, mas mais fraca de margem intensiva. Eu faço uma heterogeneidade aqui para separar entre mulheres casadas e solteiras. Vou fazer um parênteses aqui que eu discuti isso com a Lorena. Eu não sei se elas são casadas, tá? Eu sei que elas estão na casa e tem um cônjuge, por alguma razão. O IBGE não pergunta se as pessoas são casadas. Eu não sei se a Lorena vai saber dizer que isso muda um pouco a dinâmica da familiar e de trabalho. Tá? Mas, enfim, o ponto estimado aumenta bastante para mulheres solteiras. Tá? E depois eu vou quebrar essas mulheres solteiras em subamostras para ver de onde vem esse efeito. Tá? E basicamente vai vir de mulheres solteiras que têm filhos, principalmente filhos pequenos. Tá? Mas tem efeito, portanto. Pode Posso falar. só fazer um comentário? À Que a vontade. gente estava conversando, aí eu falei para ele que a gente não tem mais a variável de estado civil. Então, você sabe que a pessoa mora com cônjuge, então ela é casada ou coabita. E no caso da mulher que vive sozinha ou sozinha com os filhos, né? Ou que não tem cônjuge, você sabe que ela pode ser solteira, divorciada ou viúva. Então, a gente não tem a informação precisa, né, do estado civil. Uhum. Exatamente. Enfim, então isso pode mudar a dinâmica familiar. Teste de robustez. A gente vai fazer alguns testes de robustez, principalmente preocupados com essa incorporação de novos indivíduos entre os beneficiários. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é se a mudança do critério de pobreza pode ter sido um impacto. Porque, assim, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você começou a pagar R$ 600 e depois, em 23, você aumentou o critério de pobreza para R$ 218, né? Passou de 210 para 218. É quase um ajuste da inflação, né? Então, não deveria ter muito impacto. Mas, enfim, pode ter algum efeito.
Aí, o que eu vou calcular aqui, plotar, é a probabilidade, eu gerei uma dummy, se o indivíduo tem a renda familiar per capita entre 210 e 218 reais, que é um indivíduo que não era tratado em 22, mas poderia ser tratado em 23, tá? E aí, tentei analisar aqui, graficamente, se tem um aumento, né, dos indivíduos que são elegíveis, né, para o programa. Quer dizer, uma vez que eu aumento o critério de renda, né, mínimo, eu, teoricamente, poderia ter mais pessoas que poderiam participar do programa. E, de fato, né, conforme vai passando o tempo em 22, a probabilidade de ter a renda de ser elegível, né, ela vai diminuindo, até com a inflação, talvez, não sei. E aí, ou com alguma piora do mercado de trabalho, isso eu não consigo identificar. E aí, quando vai para 23, você tem um aumento, né, da probabilidade da pessoa ter renda elegível. Então, parece que, né, embora seja quase 3 pontos percentuais de um semestre para o outro, de um trimestre para o outro, parece que mudar o critério para 218 tornou as pessoas mais elegíveis. Tá? Mais pessoas elegíveis. E aí a gente vai olhar o share de beneficiários, tá? Na amostra, né? Então a gente vai ver que de 2022-1 até, enfim, o final do ano, você tem aqui um aumento, aqui não é muita coisa, mas sei lá, é 2,5 pontos percentuais de share de beneficiários na amostra, tá? Então qual que é o ponto? Parece que mais gente se tornou elegível, mas isso não aumentou muito de um trimestre para o outro, pelo menos, o volume de pessoas que passou a receber, né? Então, aqui, desse ponto aqui para esse, o valor é muito pequeno, aparentemente. O ponto é que talvez a mudança do critério de elegibilidade não afetou muita coisa, né? Porque gente que tem uma renda um pouco maior de 218 reais, talvez já estava recebendo o programa, se procurou receber. Então, o ponto é, eu falei aqui no começo, né? Eu tentei rodar, não sei se eu falei aqui ou falei antes, eu tentei rodar um RDD na descontinuidade dos 218 reais ou 210, e eu já tinha feito isso no passado, no outro paper que a gente fez, tinha descontinuidade, agora não achei, tá? Então talvez o critério de renda ali, ele não esteja explicando muito o status de tratamento, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, que eu tinha falado antes, eu rodo um DIF, né? DIF não. Eu rodo um modelinho, né, da probabilidade de ser tratado, né, contra uma dummy de tempos, tá? Antes ou depois do critério de renda mudar, para 210 para 218. Uma dummy que diz que o indivíduo tem a renda entre 210 e 218 reais, e a interação das duas coisas. Então é uma espécie de DIF nesse cenário aqui. E aí eu não encontro efeito, quer dizer, uma vez que o critério de renda mudou, eu não encontro uma mudança na probabilidade de tratamento. Tá? O fato de ter mudado o critério de renda não mudou a chance de ser tratado de quem estava entre 210 e 208 reais. Tá? Então, esses são meus argumentos para dizer que esse efeito de composição talvez eu não tenha tido. Tá? Não foi tão relevante assim a mudança do critério de renda de 210 para 218, para explicar os resultados. A segunda questão de composição é esse aumento, que acho que é a principal, esse aumento no share de beneficiários expressivo, né? Então você tinha aqui, como falei antes, né? Mais ou menos 14, 15% dos households, né? Dos domicílios beneficiários do Bolsa Família até 2019. Aí vem a pandemia, a PNAD identifica se é beneficiário do Bolsa Família, inclusive Auxílio Brasil e Bolsa Família chamam a mesma variável, tá? Ou se são outros programas sociais, né? Janela aberta. E aí, assim como acho que o Naercio tabulou num paper com o Bruno, do INSPER, a evolução das rendas de transferência de renda, outros programas sociais virou o auxílio emergencial. Tá? Então você tem uma explosão aqui dos domicílios que recebem auxílio emergencial, que dura em 2020, vai um pouco em 2021 e zera. Até o final de 2021 ele zera. Tá? E aí o Auxílio Brasil, no caso, né? Ele salta aqui se você pegar 2019, os 15, e ele vai aqui para 17%, e aí ele converge aqui para os 19%. Tá? Então você tem uma incorporação de pessoas no programa, né, ao longo do tempo.
Tá? E se eu abro especificamente para o ano de 22, que é o gráfico de baixo, eu vou ver que eu tenho que 16, alguma coisa no primeiro trimestre de beneficiários da amostra, e aí sobe, né, até chegar nos 19, que é o que está aqui no gráfico de cima. E aí o governo começa a fazer um pente fino, uma atualização do cadastro único em 23, e aí você tem uma quedazinha do número de beneficiários, tá? Mas permanece no nível mais alto. Então você tem uma mudança de composição da amostra. É um pouco difícil lidar com isso, né? Eu fico aberto a sugestões aí do que a gente poderia fazer, inclusive. Tá? Mas aí uma das ideias que eu tive foi forçar um painel balanceado. Não é uma coisa que se costuma fazer muito na literatura. Mas o que eu fiz? Eu peguei todo mundo que foi beneficiário ou não beneficiário, que foi entrevistado no suplemento no primeiro trimestre de 22. Tá? Aí eu segui e que não teve atrito, né? Então ficou 5 períodos na amostra, tá? Então, domicílios entrevistados no primeiro trimestre de 22 que ficaram até o primeiro trimestre de 23. Tá? Então, eu teria com esses 2 períodos pré-tratamento e outros 3 pós-tratamento. Tá? Então, aí, o que eu rodo? Eu rodo o mesmo efeito. Eu rodo a participação na PEA para mulheres. Renan, Desculpa, só mais uma coisinha. pode falar. Desculpa. Suplemento que você está chamando é entrevista, não? Ou é Não, é a PNAD anual, né? Tem algumas informações. A PNAD trimestral, ela divulga dados de renda de trabalho, mas ela não divulga outras fontes de renda, que é Tá, onde entram os programas sociais. Isso ela faz num suplemento, né? Uma pesquisa à parte, que ela pega cada domicílio que vai ficar 5 trimestres na PNAD, ela pega um deles para entrevistar esse domicílio, e aí ela pergunta sobre várias outras fontes de renda. É desse suplemento que a gente tira o status do tratamento. tá. Eu consigo fazer um link com a PNAD trimestral dos domicílios, que a chave do domicílio é a mesma, mas quando eu monto o painel de domicílio, eu só vou ter informação para um trimestre contra o recebimento do benefício. Entendi. Tá? Nesse caso aqui, o que eu fiz nesse painel? Eu peguei todo mundo que eu tinha informação no primeiro trimestre de 22. E eu sigo essas pessoas por 5 períodos. Tem uma hipótese forte, tem várias hipóteses fortes aqui. Preciso lidar melhor. Um problema é atrito, né? Tem uma galera que não pega os 5 trimestres. E aí tem que ver se está relacionado com o status do tratamento. Isso é uma coisa que dá para consertar. Segundo problema, eu tô assumindo que essas pessoas não mudaram, né? Quer dizer, quem era tratado continua sendo tratado, quem é controle continua sendo controle. De certa forma, eu tô assumindo. Mas pelo menos eu tenho as mesmas pessoas na minha amostra em todos os trimestres, tá? Aí eu rodo o mesmo modelo do diff-in-diff, mas eu coloco o efeito fixo do indivíduo. Tá? Uma coisa que eu não falei, eu estou fazendo inferência aqui com cluster de domicílio. Tá? E aí, com o painel, que eu forço ser balanceado e com o efeito fixo de indivíduo, eu acho o efeito um pouco menor, né? Mas o efeito parecido, tá? Então tá 1,7, se eu não me engano, a queda da probabilidade de estar trabalhando no quarto trimestre. E no último trimestre, eu acho que 3, perto de 3 também. Tá? Então, é um efeito um pouquinho menor, mas ele estimado, né? Mas ele está dimensionalmente parecido. Com licença, posso fazer uma pergunta? À vontade. Desculpa, esse é um painel de domicílios ou de indivíduos que você construiu? Eu fiz os dois, mas esse que está aqui é de domicílio. Entendi. Então, são domicílios que receberam É. o Bolsa Família ali no começo de 2022 e seguiu eles por 5 entrevistas. Exatamente. Tá, obrigado. Mas é domicílio que tem a mulher recebendo, tá? Sempre com uma mulher por sua referência. Ou dentro dele, tá? Isso. Oferta de trabalho de mulher. E aí tem uma terceira questão de efeito de composição, né? Que é esses outros efeitos que o programa pode gerar, né? Um deles, que é uma questão que eu discuti com a Lorena, é a mudança na composição do domicílio. A gente tem um fenômeno no Brasil que são os domicílios unipessoais, né? E aí eu rodei o mesmo diff-in-diff. Então, esquece o painel, eu voltei para a minha amostra empilhada. Tá? Eu rodei o mesmo diff-in-diff que eu tinha rodado antes, só que na variável dependente a gente usa o número de membros do domicílio. Tá? E aí, o tratamento é feito a 0, mas a partir do momento que você começa o tratamento, você tem uma redução do número médio de pessoas no domicílio. É uma redução
parece pequena em termos de magnitude, então ela está aqui em 0,15 membros por família em média de redução, tá? Mas é uma redução. Então aparentemente, tem um efeito de as pessoas reportarem que menos pessoas moram nos domicílios tratados, tá? E outra variável que a gente rodou, também como variável dependente, é a probabilidade de ter um parceiro, tá? Eu tinha escrito casado, mas mudei homenagem a Lorena para parceiro aqui. E também reduz, tá? Então aumenta o número de pessoas que recebem benefício, mas que não têm um parceiro em casa, né? São solteiras. E parece que vai aumentando ao longo do tempo, inclusive. Tá? Então, isso aqui não é exatamente uma fonte de viés, né? Mas é um segundo produto, que, digamos, do, do, do aumento do Bolsa Família. O nosso cuidado aqui, eu coloquei como teste de robustez, porque, obviamente, se a pessoa separa, né, ou diz para o IBGE que separou para receber 2 benefícios ao invés de um, se é o caso, e se a pessoa que saiu do domicílio ela tem uma chance menor de estar na força de trabalho, né, isso pode afetar os efeitos gerais. Então, como é que a gente tenta lidar aqui de robustez, tá? Eu pensei, a gente fez 2 exercícios, mas se tiver sugestão, fica à vontade. Um é só rodar a regressão para domicílios com mais de uma pessoa, tá? Então eu já elimino pelo menos os casos de domicílios unipessoais, de pessoas que talvez... Porque a gente não consegue separar se a pessoa de fato separou, né? Ou se ela estrategicamente respondeu que não tinha cônjuge para receber mais de um benefício. Tá? Então, a gente roda para todo mundo domicílios que tem mais de uma pessoa, e aí os efeitos permanecem, tá? Dá para ver aqui, isso está em pontos percentuais, tá? Então tá aqui por volta de 4 pontos percentuais de queda na participação de força de trabalho de mulheres. E depois eu fiz uma coisa que, enfim, não sei se é indicado ou não, eu coloquei como variável de controle o número de membros no domicílio, tá? Outro exercício. E aí também o efeito é parecido, é o mesmo. Tá? Ou seja, tentando controlar pelo número de pessoas no domicílio ou eliminando os casos de domicílios unipessoais, o efeito continua. Tá? Então, uma evidência aí que o efeito que a gente achou não vem necessariamente desses domicílios que estão se desmanchando por conta do benefício do programa, aumento do benefício. E aí, já partindo mais para o final, a gente tentou investigar alguns mecanismos, tá? 2 deles eu olhei com mais carinho aqui, tá? Uma questão que eu pensei em discutir, mas não tem muita ferramenta aqui para discutir, é a questão do tamanho da dose do remédio, né? Porque assim, a nossa contribuição aqui principal é analisar um caso de aumento expressivo no valor do benefício, tá? Mas quanto foi de fato esse aumento, né? Porque se as pessoas estão deixando de trabalhar, uma parte, né? 3 pontos percentuais estão deixando de trabalhar, você tem uma perda de renda do trabalho aí. Então, um aumento líquido de renda familiar não é a variação dos 400 para os 600, né? A variação, são R$ 200 a mais, mas tem a queda, né, do valor que as pessoas deixaram de fazer no mercado de trabalho. E aí, o que a gente fez? A gente rodou a renda familiar per capita com um variável dependente, o log da renda familiar per capita, né? E aí viu-se, após a mudança do benefício para R$ 600, o quanto a renda familiar per capita mudou. Tá? E aí, o que aparentemente a gente tem um aumento da renda familiar per capita, o que é esperado, né? Então, você está transferindo mais dinheiro, as pessoas estão tendo mais dinheiro na família, né? Mas, assim, em média, esse benefício está aqui em torno... Média não, né? Para o período, último trimestre de 24, estava ali em 7 pontos percentuais, desculpa, 7% de aumento da renda familiar per capita, tá? O que representa, eu fiz uma conta de bolsa aqui, peguei renda pré-tratamento do grupo tratado, né? A média era R$ 2.161, a renda familiar total. Desculpa, eu falei per capita, né? É total. Aplicando esses 7% de aumento, daria um aumento de R$ 160, tá? Então, não sei, dá para dizer exatamente isso, mas está aumentando R$ 200 o benefício, mas o aumento líquido seria de 160, talvez. Tá? É por aí. Já deflacionado. Então, você tem um aumento da renda familiar. Tá? E aí, quer dizer, e o mercado de trabalho, né? O que acontece com o mercado de trabalho? A gente olhei para a renda do trabalho e olhei para salário hora, tá? Eu vou achar para a renda do trabalho algum impacto negativo, né?
aqui para os 2 últimos trimestres de 23. Tá? Aqui eu já tenho que fazer o asterisco de que já tem algumas famílias recebendo mais de R$ 600. Tá? Mas é onde eu acho algum efeito. Então, a renda global do trabalho, do beneficiário, reduz um pouco aqui, né? No final de 23, poderia estar relacionado aí à redução de horas, né? Por quê? Porque quando eu olho para o salário hora, eu vejo efeito zero, tá? Então, se não teve mudança no salário hora, após o pagamento do benefício, do aumento do benefício, e se a renda do trabalho caiu, possivelmente esse efeito que eu estou achando aqui vem da redução de número de horas trabalhadas, tá? A segunda discussão que a gente quer fazer é um pouco do porquê que as pessoas estão trabalhando menos, né? E aí, a primeira evidência que a gente mostra é pegando a amostra de mulheres solteiras, ou melhor, mulheres que não reportaram ter cônjuge. E aí a gente quebra em 3 grupos. As que não têm filhos, a que tem filhos, de qualquer idade, até 17 anos, e as que têm filhos menores de 3 anos, tá? Para as que não têm filhos, a gente não acha efeito nenhum de redução de oferta de trabalho, zero. Para as que têm filhos, a redução existe, tá? O ponto estimado até é alto, mas, enfim, chega a quase 10 pontos percentuais, tá? Mas está ali em torno dos 7, mais ou menos. E para as que reportam ter filhos pequenos, né, o ponto estimado pode passar, né? Chega ali, chega até um absurdo aqui de 24 pontos percentuais aqui, tá? Mas, enfim, tá ali na média dos 15 pontos percentuais de redução de oferta de trabalho, pelo menos que a gente capta a partir do segundo trimestre de 23, tá? Então, o primeiro ponto é que, quebrando a amostra, as mulheres que têm filhos, de onde vem o impacto que a gente achou, tá? Segundo, tem uma variável na PNAD que ela pergunta por que a pessoa não está ofertando trabalho, tá? E ela pode dar algumas respostas, né? Tem algumas opções que eu tenho que responder. Tem lá cuidados com pessoas no domicílio, e aqui a PNAD não ajuda muito porque ela não diferencia se é criança, se é idoso, tá? Mas enfim, cuidados com pessoas da família. Tem uma resposta que é não quero. E quando a gente pega homens, essa é a principal razão para reportar, uma das principais razões para reportar. Tá? Para mulheres, em geral, é pequena essa resposta. Se é muito jovem ou velho e se está estudando. Tá? E aí a gente roda o modelo, o DIF-INDIF, com essas respostas como variável dependente. Então, por exemplo, nessa primeira figura, eu estou medindo a probabilidade de dizer que não está na força de trabalho porque estava cuidando de alguém. Tá? E aí a gente acha efeito. Tá? Acho que basicamente é o principal efeito que a gente acha que, pelo menos a partir do segundo trimestre de 22, tem 4 pontos percentuais, aumenta, né, em 4 pontos percentuais a justificativa de sair da força de trabalho para cuidar das pessoas. Tem que analisar que essa amostra é diferente das outras que eu rodei. As outras que eu rodei incluíam quem estava na força de trabalho e quem não estava. Aqui é só quem não está na força de trabalho. Então tem alguma evidência que isso pode ser uma resposta. A gente não acha que o efeito lazer aqui, né? Que não quer trabalhar, não tem evidência, nem que está estudando, tem um ponto aqui chamado de estudando, mas nada sistemático. E parece ter alguma evidência de que a questão da idade que também tem um aumento da resposta. Tá? Eu não sei se a pessoa já se achava muito jovem ou muito velha e ela recebeu o benefício, ela pôde ficar em casa, então, é um ponto, né? Enfim, se a gente pode interpretar alguma coisa disso, tá? Mas acho que o ponto principal é que essa resposta de ficar cuidando de familiares corrobora o que a gente viu no exercício anterior, de que o cuidado com os filhos ainda é uma das razões para ofertar menos trabalho, e corrobora a evidência da literatura lá do Gabriel Mariante de que em municípios que têm um serviço de educacional melhor, ali, creche, escolas, você não acha esse efeito, acho que é efeito contrário na oferta de trabalho feminina. E é isso. 1h02, tá? Então a gente usa esse arcabouço de DIF-DIF com evento de estudo de eventos para analisar o impacto sobre força de trabalho feminina. A gente não acha um efeito, esse efeito de equilíbrio geral, né, sobre o mercado de trabalho para grupo de controle, quer dizer, não tem evidência que o efeito que a gente acha de redução da oferta de trabalho vem
do grupo de controle trabalhando mais. Tá? Não tem evidência disso. Parece que, de fato, são as mulheres tratadas que reduziram a força de trabalho. Parece estar relacionado com cuidado com os filhos. E a gente faz alguns testes de robustez com relação à mudança de composição da amostra, né? Seja a inclusão de beneficiários, a mudança do número de pessoas do domicílio e a mudança do critério de pobreza, e os resultados permanecem mais ou menos semelhantes. Obrigado. Fico aberto a perguntas e sugestões. Muito bom. Obrigada, É, Renan. eu já tenho uma aqui que está me incomodando ou com dúvida desde o início da apresentação, e eu não sei se é possível, Uhum. que vai muito nessa pegada aí dessa pergunta, né? Por que que não vai trabalhar? Embora essa pergunta você fica ali com é, PNAD a partir de 2022 tem a pergunta de afazeres, horas de afazeres domésticos e de cuidados. E aí a minha pergunta é porque essa análise, né, de efeito renda para mercado de trabalho, né, trabalho fora, é efeito substituição e efeito renda. Então, e dado que lazer é um bem normal, né? Assim, Uhum. então, aumentou o Bolsa Família, isso, se for no sentido que vocês estimaram, vai aumentar o lazer e diminuir o trabalho, né? Uhum. Uhum. Beleza. Só que tem trabalho doméstico, e trabalho doméstico não é lazer. E aí? O que que acontece? Se vocês puderem, porque aí quando você falou suplemento, será que dá? Se vocês puderem pegar, e aí reduzir a amostra, vai reduzir, né? Fica Uhum. para cada trimestre, para a quinta entrevista, que é onde, e a partir de 2022, vocês conseguem ter esse trabalho. Então, Mas, vocês definam trabalho. Aí eu, assim, realmente é porque eu tenho um trabalho que eu defino o lazer como não trabalho, né? Então, Ana, é, uma, não, eu achei uma boa ideia, mas assim, a informação de horas de lazer não é só na quinta entrevista? De lazer não, é, horas. Então, mas como é que a gente vai? Porque o nosso é então, trimestre a trimestre, Não, não, não. É a quinta visita. Não dá para a quinta fazer. visita, Você tem todos os trimestres, dá para fazer. Ah, tá. dá para fazer. Então, eu acho que aí, se você encontrar, né, Isso é bom. aí eu não sei, até são questões. São questões conceituais e questões teóricas de poder de barganha. Eu defino lazer como não trabalho, não só no mercado, como no Fora. doméstico, né? Então, lazer é não trabalho, né? Assim, É. é, e aí eu acho que vocês podem ir por esse caminho, né? Uhum. Definir, eu não sei se vai reduzir a amostra, ainda mais não pegando o painel, vocês pegaram o painel, continuem pegando o painel, continuem fazendo todos os exercícios de robustez, principalmente essa pergunta que quando você falou, porque eu gosto muito de estudar esta pergunta, de, né, os motivos que não trabalham, porque eu acho que é um dos indicadores que Eu mostra também gosto. é, que mostra assim a desigualdade de gênero ali na veia, assim, né? Uhum. A diferença entre homem e mulher, na média, é 30 pontos percentuais, assim, é um negócio absurdo que homem não muda nada e mulher está lá. é, Só que eu fiquei, as mulheres deixam de trabalhar para cuidados ou é para cuidados e afazeres, né? Depois eu achava que era como a gente não consegue Não, distinguir então, hora mas a de cuidado e pergunta, afazer. a pergunta é cuidados e afazeres. Aquela, quando você não Pode ir. trabalha, Tá, não, é então tudo beleza. junto. Não, porque aí vocês focaram para a questão de filho, para as mulheres que têm filhos, mas de repente para as mulheres que não têm filhos também Mas aí deixam a para gente não acha casa. efeito, né? A gente só vai encontrar para as mulheres com filhos. Ou, As ou, solteiras. As solteiras ou casadas, Ah, né? é solteira, tá. É. Não ou, ou, tem. ou para outra composição, né? Uhum. Assim, trabalho reprodutivo.
passou a ganhar para que o marido possa procurar trabalho. Eu não sei. Tem um trabalho, eu acho que é Iara, mil perdões, que foi apresentado aqui, 2021. A Iara era mestranda ou doutoranda do PIMES, era um trabalho até com o cônjuge dela, que é professor da PUC. Deve ser fácil. Alguém aqui conhece, Tá. ou é fácil de encontrar, a gente pergunta. E ela fez alguma coisa nesse sentido, mostrando a relação direta de Bolsa Família, ou alguma coisa de transferência de renda, e aumentando. Aí, no caso dela, foi o contrário, porque ela considerou só a renda com o horas de afazeres, né? Mostrando que aumentava o poder de barganha e as mulheres reduziam os afazeres. Mas eu acho que eles não consideravam a questão do trabalho no mercado. Não sei, assim, posso estar falando besteira. Mas eu acho que se vocês conseguirem, se vocês trabalharem com isso, e aí a gente, assim, aí é questão definir trabalho como trabalho total, acho que não, porque aí foge um pouco dessa literatura de trabalho no mercado, mas eu acho que aí vocês vão ter um, uma Uhum. informação importante, né, para robustez e não só importante, como super interessante, informativa, assim, Não, tá perfeito. tá Eu acho que excelente. É, eu acho que para investigar os mecanismos de transmissão, acho que é legal a gente cavar um pouco mais. exatamente. Mecanismos de transmissão, exatamente. Não, não, perfeito. Ótima dica. Vamos incorporar sim. Mais perguntas, comentários, pessoal? Até agora só tive coisa boa aqui. A Joana deu a ideia do pareamento, muito bom. É, também tem a questão dos afazeres domésticos. Estamos aqui. O que mais? Sim, parabéns pelo paper, é muito complexo, completo. É, é muito, não, muito para fazer, eu acho. Eu quis saber se pode fazer isso dos meninos de 3 anos ou menos. Também pode dividir para mães solteiras e casadas. E também dentro das mães solteiras é possível olhar se tem família intergeneracional, se essa voz está na casa, também apoiando eles ir para trabalhar. Você diz. O A recorte que a gente família fez foi. estendida. Sim, sim, sim. Isso. Mas olha o quê? Você tem mais chance de ter uma família estendida? Ou eu não entendi. Olhar a É, composição da se, família? é, não entendi. Não, não. É, Pode falar. Fala, Lorena. sim, sim, porque talvez não tenha tanta impacto se tem uma avó na casa, porque Uhum, a mãe tá. já está trabalhando. Perfeito. A gente pode testar só para famílias que têm os avós em casa. A avó, especificamente, né? Tem uma coisa É, específica da literatura aqui ou não? é que eu não posso distinguir avô. Né? É, a Tá. avó feminina. É, avós. Tá. Grandmother. Isso. Tá bom. Sim, Não, ótima ideia. Para ver se essa coisa da rede de apoio faz diferença, né? e numa coisa completamente diferente, é sua coisa que eles aumentam o ingresso, mas baixaram o trabalho para manter um ingresso fixo. Isso me parece como muito interessante que as pessoas como têm uma linha que eles sabem ou que eles têm que ter para sobreviver. E, pois, não sei se pode ver que é essa linha e se corresponde com linha de pobreza ou com o que eles compram. Tem que ver com saúde pública e o que as crianças precisam. Pois isso é muito distinto assunto, mas me pareceu muito interessante que ter uma base fixa de ingresso Uhum. que não vai aumentar. Obrigada. Perfeito.
Excelente, Sara, muito obrigado. O que me chamou a atenção também nos resultados foi que a gente encontra o resultado de aumento do número de domicílios com as mulheres sozinhas, né? Então, aumenta o número de mulheres sozinhas ou mulheres com os filhos. É. Só que a gente não tem como testar para o divórcio, porque a gente não tem informação. Talvez o que dê para fazer é olhar no painel, se a gente tem no mesmo domicílio, você tem. A gente chegou a fazer isso, olhar se a pessoa, um dos dois cônjuges do domicílio sai, né? Não, a gente não fez, mas a gente pode fazer. É. Eu segui o cônjuge. Tá. Ótimo. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, são 2 pontos. Uhum. Parabéns pelo trabalho, muito interessante, muito relevante também. Obrigado. O debate está acontecendo agora. É uma dúvida mais rápida, eu acho, só para entender por que o período escolhido é porque foi só 2022, 2023, se não faz sentido olhar períodos anteriores, só para ter um pré maior. Eu sei que tem a pandemia ali no meio, aí eu não faço a menor ideia de como controlar isso, né? A pandemia. Tem 2 problemas. Tem a pandemia, que vai, e o auxílio emergencial, ele pega ali o começo de 21. Uhum. E no final de 21, você teve um aumento para R$ 400 na virada do ano. Então, assim, o pré-tratamento pré-2022, ele já tem outro choque de valor pago, entendeu? Então, na verdade, você tem vários choques de valor pago nesse tempo aqui. Então, eu Isso que eu fiquei ia meio perguntar, esse sabiado de pré, na pegar antes. verdade, já teve alguns choques do 400, do auxílio emergencial. O que eu consigo fazer, que talvez dê, eu preciso testar se faz sentido, é pegar um período mais para trás, tipo 2017, 2018, que não teve aumento, e aí fazer um placebo para ver. Mas Isso mais é como interessante. placebo, não funcionaria como pré-tratamento, infelizmente. E outro comentário que eu ia fazer, só porque a gente já vi outras apresentações de trabalhos que veio alguma redução ali, principalmente, né, nessa parte do trabalho feminino, e o que sempre levantam a questão é de qual trabalho que teve redução ali, né? Qual as características desse trabalho. Então, uma hipótese que levantam bastante nessas apresentações é que seria um trabalho de mais informal, ou de menor renda, ou com características mais vulneráveis. Não sei se é possível ver na sua metodologia isso, talvez fazer algum recorte na amostra, não sei, de escolaridade, ou colocar como variável dependente, talvez só o trabalho formal ou só o trabalho informal, talvez se observar isso, que eu acho que isso é uma coisa que vão levantar bastante sempre que você apresentar o seu trabalho. Tá. Não dá para fazer o recorte de informalidade, vamos fazer. Eu cheguei a testar a probabilidade de ser formal e não achei efeito. Tá? Uhum. Mas para a amostra inteira. Mas eu posso fazer recortes conforme o status de formalidade para ver se a renda do trabalho muda, por exemplo. Mas isso é interessante, né? Se o efeito no formal não aconteceu, quer dizer que provavelmente o que você está pegando no geral está ali mais. Deve vir do informal, né? Sim, sim. Pode ser, pode ser. Bem legal, muito bom. Muito obrigado, excelente. Eu acho que Obrigado a você. a gente é, eu acho que provavelmente deve acontecer pelo informal, né? Provavelmente. O subgrupo de informal que é bem maior, para não dizer a totalidade. A gente tem a informação se os filhos, se tem creche? Não. Não, Porque né? na pesquisa no suplemento da PNAD, a informação de educação é a partir dos 5 anos. Você tem um outro suplemento específico sobre trabalho infantil que pergunta isso, mas aí não cruza muito. Não, mas tá excelente. Efeitos aí desse aumento aí. Uhum. Obrigado. Eu fico com pena essa questão do divórcio. Eu queria é que a gente não tem a pergunta, né? Mas que é interessante essa coisa do aumento do número de mulheres
né, morando sozinha. Acho que dá para explorar mais isso, né? Dá. Não sei se nesse paper especificamente, mas dá para explorar mais. Quer dizer, tem uma dinâmica, ou uma mudança da dinâmica familiar, que pode ser uma consequência da mudança da barganha, né? É, Que a mulher está recebendo mais dinheiro agora. Se antes a transferência correspondia, sei lá, chutar aqui 30% da renda, agora é 45%, quer dizer, a mulher ficou mais importante dentro do domicílio, em termos da renda que ela está trazendo. Então pode ser sim. esse resultado. Ou também pode ser as pessoas tentando ali receber mais dinheiro. Não sei. Precisa ver como é que a gente separa essas duas coisas. Mas é bem legal. Tá. Então, vou encerrando aqui o webinar dessa semana, agradecer o Renan, os comentários, e esperamos vocês novamente daqui a 2 semanas. E não esqueçam de submeter os artigos para as sessões de apresentação oral e sessões de pôster no encontro do GEPAM.